Olá, pessoal. Vou fazer aqui algumas questões que são similares, né, ao que vai cair no simulado de vocês, tá? Não são exatamente as mesmas questões, claro. Isso aí vocês vão ter que... Eu já fiz algumas questões em sala de aula, estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Como eu havia prometido, algumas turmas, por conta que a gente teve alguns feriados aí, e a gente perdeu algumas aulas, aí para não ficar desproporcional, injusto, né, para algumas turmas com relação a outras. Estou fazendo essas questões assim, aqui que eu não havia feito ainda para essas turmas que eu estou citando, mas eu vou mandar para todos os segundos, tá? A prova, a gente está no mesmo assunto, né, do segundo e terceiro ano, tratando sobre leis de Newton, né, que, claro, tem um gancho com toda a cinemática, né, um conteúdo ele vai depender do outro, a gente vai criando essa teia entre os conteúdos, né, e as provas são diferentes, mas são bastante semelhantes com relação aos níveis das questões, tá? É uma das questões que eu havia prometido aqui para o segundo T03, principalmente, a gente teve poucas aulas e a gente não conseguiu explorar essas questões, eu fiz rapidinho na sala de aula, né, nessa última aula, mas eu vou fazer aqui algumas questões para a gente explorar melhor, tá? E vocês aí dos outros segundos que tiveram, e terceiros que tiveram aulas mais completas, fazer uma revisão aí, tá? Nessa questão aqui, tá? Eu já fiz em sala de aula, inclusive com simulações, não sei se vocês lembram, tá? Deixa eu fechar aqui uma aba do WhatsApp, porque tá mandando mensagem direto aqui. Vamos voltar aqui, né? Aqui em cima. Então, a gente tem aqui esse problema, tá? É um corpo com massa de 5 kg, é lançado sobre o plano horizontal livre. Você pode fazer o desenho aqui desse corpo, tá? Tem um carrinho aqui, e ele está se movendo nessa direção. A gente fez até uma simulação no PET Colorado, né, sobre esse problema. Inclusive, a gente pode pensar aí em algum experimento para realizar aí, para quem for fazer recuperação, eu vou pedir para que vocês desenvolvam alguns experimentos. Infelizmente, alguns estudantes têm uma forte defasagem em matemática, mas não dá para eu ser só professor de matemática de vocês, tá? Com os professores de matemática, né, a gente ficar só focando na matemática básica e aí vai perder o foco da minha disciplina, né? Então, a gente vai tentar aí trabalhar na recuperação. Certamente vai ter muita gente, felizmente, fazendo recuperação aí na escola, pela falta de interesse também, e poucos, né, pela falta de realmente ter muita defasagem. Tem alguns que têm interesse, aí, principalmente alguns alunos do terceiro ano, têm interesse, mas infelizmente a defasagem é muito grande, né, por conta desses últimos anos aí que tiveram uma progressão sem serem avaliados, né, de fato. Mas para os alunos dos segundos anos, essa defasagem aí pode ser melhor trabalhada, né, e eu posso exigir um pouco mais de vocês, tá? Nos segundos anos. Então, os que não estão aí acompanhando é por total falta de interesse. A gente sabe muito bem que tem estudantes que ocorre isso. Voltando aqui ao problema, né, a gente tem aqui um corpo de massa de 5 kg, tá? Ele é lançado sobre um plano horizontal liso. Ele está falando aqui basicamente, né, na verdade eu não teria nem movimento rotacional aqui, a gente pode até apagar aqui essas rodinhas aqui e pensar, lembra lá daquele experimento que a gente fez com o disco, né? Eu acredito que, espero que vocês lembrem do experimento com o disco, né? Quando a gente tinha lá a camada de ar, né, entre a superfície e o objeto,
É o atrito aqui, né? O atrito, ele é desprezível, né? O atrito aqui é igual a zero, tá? Ou seja, não há desaceleração nessa direção contrária, que é o movimento do objeto, devido ao atrito. Né? E ele moveria-se aqui a velocidade constante, né? E aí, por exemplo, ele está a 40 metros por segundo, né? A velocidade dele aqui em x, né? Nesse plano horizontal, está a 40 metros por segundo, né? Segundo a primeira lei de Newton, né? Se não existem forças atuando sobre esse corpo, não há forças resultantes atuando sobre esse corpo, significa que ele, se nós deixássemos esse objeto se movimentar, ele teria a sua velocidade inicial igual à velocidade em qualquer tempo, né? E sempre seria 40 metros por segundo. Não há desacelerações se não há forças resultantes atuando sobre esse objeto. Né? Contudo, ele fala, né, e ele diz que para a gente determinar, né, o módulo da intensidade da força, tá? Ou seja, ele está dizendo aqui que existe uma força que ele vai começar a aplicar aqui nessa direção contrária ao movimento do objeto, tá? Essa força aqui seria na direção menos x, né? Na direção negativa do eixo x, e ele quer que você determine a intensidade da força que deve ser aplicada sobre esse corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Esse exercício a gente resolveu em sala de aula, com algumas turmas, e infelizmente no segundo T03 nós não conseguimos resolver por conta de houve alguns feriados, etc. Então vamos resolver esse problema agora. Quais são as equações que vou utilizar para esse problema, né? Outra informação que a gente tem aqui, olha, a massa do corpo, ela é 5 kg. É importante saber a massa do corpo, porque como a gente viu lá, a primeira lei de Newton, né, ela fala sobre forças que atuam nesse corpo, né? E a segunda lei de Newton, ela trabalha em cima da inércia, né? Se a gente aplicar aqui a segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante sobre o corpo é a massa do corpo, que é a inércia do corpo. Quanto mais pesado é o corpo, a gente sabe, mais força a gente tem que aplicar nesse corpo para que ele mude o seu movimento, mude a sua quantidade de movimento, ou seja acelerado e mude a sua quantidade de movimento que está em termos da velocidade, tá? E da massa também, só que a gente pode propriamente trabalhar aqui com a velocidade. Tá? Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante sobre o corpo é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. Tá? E outra informação que a gente tem aqui desse problema é que ele dá o seguinte, ele dá o período que ele está aplicando essa força, ele está dando o tempo. Né? Ele está aplicando essa força desde o tempo zero, que ele começa a aplicar essa força, até um tempo de 20 segundos, tá? Ele aplica essa força até o corpo parar. Ou seja, a velocidade inicial, esse v de x aqui, é a mesma velocidade inicial, né? Que vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, eu estou organizando aqui as ideias. E a velocidade final é igual a... O objeto vai estar parado, após 20 segundos, será igual a 0 metros por segundo. Dado esses dois valores, o que é que eu posso obter aqui? Eu posso usar essa velocidade inicial, essa velocidade final e essa velocidade e o tempo para parar, né? E obter a minha aceleração. Qual é a definição da aceleração? A gente já trabalhou em sala de aula. Isso aqui vai ser a variação da quantidade física velocidade sobre a variação da quantidade física tempo. Essa variação é exatamente esse tempo que ele percorre aqui, de 20 segundos, tá? Então, aqui, a variação da velocidade é v final menos a velocidade inicial, tá? E o tempo vai ser 20 segundos. Tá? Substituindo aqui os valores da velocidade final é igual a 0, menos velocidade inicial é igual a 40, não é um 40 qualquer, 40 metros por segundo, unidade de velocidade, dividido por 20 segundos. Né? Tá certo? Então, aqui eu vou ter menos 40 metros dividido por 20
segundos vezes segundos, a gente sabe que é segundos ao quadrado. Então, a unidade está correta. A unidade de aceleração está perfeita aqui. Ela é dada por essas quantidades aqui de unidade. Está correta, é metro por segundo ao quadrado. E aqui eu só preciso efetuar o cálculo, né? Corto zero com zero, certo? E aí, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho que a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a minha aceleração. E aí, eu achei a aceleração do meu probleminha, beleza? Certo? Então, veja aqui que a gente consegue obter a aceleração a partir dos nossos dados. Para atingir a nossa força, agora vai ser direto. Tá? O cálculo da força aqui vai ser direto. Tá? É só eu aplicar aqui, dada a minha aceleração, eu vou isolar aqui esses dados, tá? Que a gente já obteve, eu vou fazer aqui embaixo. Então, a minha força resultante sobre o objeto é o que eu quero, é o que pede no problema. Isso daqui vai ser a massa do objeto, que é 5 kg, tá? Vezes quem? Vezes a aceleração, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Multiplico os números, vai ficar 5 vezes menos 2 dá menos 10. Tá? E essas unidades aqui, tá? A gente já falou milhões de vezes, tá? Estou repetindo novamente, tá? Estou repetindo novamente. Vou falar aqui bonitinho. A gente vai ter menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai ter quilogramas, olha. Tem que lembrar o seguinte, quilogramas vezes metro por segundo quadrado. Isso aqui, a gente já falou que a combinação dessas unidades chama-se 1 newton, tá? 1 quilograma metro por segundo ao quadrado é 1 newton, em homenagem a um dos estudiosos, né, dessas leis de força. Né? Claro, teve contribuições de Galileu, como eu já falei para vocês. O próprio Aristóteles, né, tinha outro pensamento de como funcionava a dinâmica do movimento de corpos, mas o nosso corpo, no caso aqui, a gente usa em homenagem a Newton, né, que propôs, né, iniciou as suas 3 leis, que são conhecidas atualmente como as 3 leis de Newton. Tá? Então, a gente tem aqui 10, 1 kg/m por segundo ao quadrado é Newton. Então, a gente chega aqui na resposta, deu menos 10 newton. Esse sinal negativo aqui, tá, pessoal? Esse menos 10 aqui, tá? Menos 10 aqui, esse menos aqui no 10, ele significa simplesmente que a força, tá? Veja que a aceleração também é negativa, tem menos 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a aceleração e a força é aqui, ó, nessa direção, direção contrária ao movimento. Mas ele pergunta a intensidade da força. A intensidade vai ser um módulo, tá? Dessa força. Tá? Se é um módulo, se é menos 10, o módulo de menos 10 vai ser o módulo de menos 10 newton. É simplesmente 10 newton, tá? Vocês aprenderam isso aí em matemática. Se não aprenderam, eu já revisei aí em sala de aula, não vem colocando culpa que não teve isso ou aquilo. Eu sempre, quando eu vou aplicar alguma coisa na minha aula, se o aluno prestar atenção, ele vai lembrar, tá? Porque tudo que eu uso, eu coloco lá a fórmula matemática, né? E para a gente trabalhar. Né? E eu tenho certeza que vocês teve o assunto, às vezes não lembra, mas teve sim o assunto. Tá? Então, o módulo de um número vai ser o número absoluto dele. Então, é 10 newtons, a resposta do gabarito é a letra C. Tá? E é isso. Essa é uma das questões. Tá? Vou fazer outras questões e eu vou mandar para vocês também aqui, incluindo nesse vídeo. Tá? Outra questão aqui interessante, pessoal, é essa oitava aqui da lista que eu passei para vocês. Tá? Eu também fiz a resolução dessa questão em sala de aula, para algumas turmas. E, como eu
Estou mencionando aqui, algumas turmas tiveram essa desvantagem, por isso estou fazendo aqui esse vídeo, né, demonstrando aqui a solução dessas questões, né. E serve também para quem já viu a solução, né, em sala de aula. Infelizmente, a gente, às vezes, perde um pouco o foco na resolução por conta de conversas e interrupções na sala de aula, mas serve para quem viu também a solução. Vamos aplicar, basicamente, as mesmas equações que a gente aplicou anteriormente, tá? Por exemplo, aqui a gente diz, a Universidade do Rio Grande do Sul, em 2017, né, a prova de vestibular aqui, aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa m, ou seja, existem informações aqui, tá? A gente pode sempre desenhar o corpo, tá? Claro, aqui, vou supor novamente que não há atrito, tá? Na questão ele não deixa claro isso. Se tivesse atrito, a gente ia ter uma força de atrito sempre oposta ao movimento do corpo, como eu fiz uma solução bastante interessante aí com o 5003, nessa semana, né, que a gente calculou, por exemplo, a velocidade terminal de um corpo, né, dado que existe um momento, por exemplo, um paraquedista, quando ele pula de um helicóptero, né, há a força de gravidade atuando sobre o paraquedista, mas existe também a força de viscosidade do ar, né, a força de resistência do ar, devido às próprias moléculas de ar que interagem com o corpo, né, e aplicam essa força no sentido contrário ao movimento. E a gente viu que essa velocidade essa força de resistência era proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, quanto mais o objeto está caindo lá do helicóptero, né, ele está acelerando com a força da gravidade, maior seria, né, a velocidade que ele ganharia, porque está acelerado. Mas, em contrapartida, né, a velocidade, a força de resistência sobre esse objeto, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, enquanto ele está ganhando velocidade, ao mesmo tempo ele está perdendo aceleração de gravidade por conta que existe uma força contrária, né? Existe uma força contrária ao movimento que é proporcional ao quadrado da velocidade. E aí a gente viu que vai ter um momento que a força de gravidade para baixo, né, ela é anulada pela força de resistência do ar que é para cima. E aí a velocidade do corpo ela tende a um valor constante, né? E aí a gente, relacionando essas duas forças, né, segundo a lei de Newton, se as duas forças são iguais em magnitudes, mas em sentidos opostos, a força resultante sobre esse corpo é igual a zero e a gente pode igualar as forças. E aí a gente achou essa velocidade terminal, né? Esse exercício foi trabalhado no segundo de 03 e eu gostei muito da participação aí da maioria. É uma turma excelente, parabéns para vocês aí. Eu tenho garotos aí nos segundos anos, excelentes aí, como também nos terceiros, mas, em especial, aí, eu gostei muito dessa aula no segundo T03, pela participação aí de uma grande quantidade de estudantes. Vocês são uma excelente turma, né? Estão, né? Espero que continue. Mas aqui, voltando para o problema, tá? A gente não tem resistência do ar no problema, no movimento horizontal. Se existem ar, tá? Se a gente tem ar ao nosso redor, sempre existe um pouco de resistência, né? Tanto é que tente botar um paraquedas nas suas costas e tente correr em uma moto, né, uma velocidade relevante. Então, você vai ver que vai ter uma resistência do ar, né, mesmo no movimento horizontal, devido às moléculas de ar, né, oposta ao movimento. E quanto mais veloz você for, maior vai ser essa resistência, tá? Maior vai ser a desaceleração devido à resistência do ar. Não há resistência do ar aqui no nosso problema, também não há atrito, então a gente pode supor um caso ideal, né, que é onde as leis de Newton valem. No espaço, por exemplo, onde há vácuo, as leis de Newton são 100% validadas. Mas a gente tem provas aqui da lei de Newton, pelo menos de forma aproximada, quando a gente diminui a resistência do ar. Existem experimentos, inclusive, que eu mostrei para vocês da NASA, né, no qual uma pena caía no mesmo momento que uma bola de boliche, porque fizeram vácuo ali naquela câmera e as duas estão sujeitas à mesma força, que é a força gravitacional. Não há nenhuma outra força de resistência do ar, porque está fazendo vácuo, elas vão cair ao mesmo tempo, tá? Eu mostrei esse experimento para vocês em sala de aula. Então, a gente tem aqui esse carinha, não tem resistência do ar, não tem atrito. Vamos aplicar as leis de Newton
tá? Tranquilamente nesse problema, tá? Então, a gente tem aqui que o corpo estava inicialmente, né? Ele disse que o corpo se desloca, na verdade, em linha reta, né? Ele fala aqui que desloca assim, em linha reta. Mas, para ele iniciar esse movimento, tá? De deslocamento ali em linha reta, ele aplicou uma força aqui de 20 newtons, tá? Opa, deixa eu aqui, tá novamente aqui. Ele aplicou essa força aqui de 20 newtons, né? Certo? E o corpo tem uma massa M que ele não falou o valor, tá? E aí, suponhando, ele está, na verdade, aqui, olha só, ele está aplicando essa força aqui sobre esse objeto tem uma força que é exatamente nessa direção aqui, tá? E aí ele fala que esse corpo está se deslocando em linha reta com velocidade que aumenta a 10 metros por segundo ao quadrado a cada 10 segundos. A cada 2 segundos, perdão. Veja só, vamos imaginar que inicialmente o corpo estava parado, tá? A velocidade inicial do corpo era igual a 0 metros por segundo, que é exatamente isso que ele fala aí no problema, mas de forma implícita. E aí ele fala o seguinte, ó, que a cada 2 segundos, para cada 2 segundos, a cada 2 segundos, equivale que a velocidade, essa variação aqui de velocidade ΔV, vai ser igual, né, a 10 metros por segundo. Né? E a cada 2 segundos, né, por exemplo, ele está aqui em 0, né? Começou aqui, V inicial igual a 0, tempo inicial aqui também igual a 0. Tá? Quando for um tempo de 2 segundos, significa que a velocidade final vai ser 10 metros por segundo, porque ele falou que ela aumenta 2 segundos, em 2 segundos, 10 metros por segundo, ou seja, ele saiu de 0 para 10 metros por segundo, ou seja, a variação ΔV é igual a 10 metros por segundo. Por exemplo, se ele sair de 2 segundos até 4 segundos, ela vai variar mais 10 metros por segundo. Ou seja, se ela tinha 10 metros por segundo em 2 segundos, em 4 segundos ela vai ter 20 metros por segundo. E assim por diante, tá? Mas a informação mais importante que a gente quer é que, quando ele fala que aumenta, tá? É porque é a variação da velocidade. Então, faz o checklist aqui, a gente já achou a variação da velocidade. Só que aí, se a gente sabe a informação de quanto essa velocidade está aumentando por segundo, tá? A gente tem a definição de quem? Da aceleração. O corpo ele só vai mudar a velocidade se ele estiver acelerado. E a aceleração é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Tá? A aceleração é igual à variação da velocidade no intervalo de tempo. A variação da velocidade é 10 metros por segundo. A variação do tempo, tá? Para essa variação da velocidade, é 2 segundos. Então, portanto, a gente tem o valor dessa aceleração. Vai ser 10 dividido por 2, 5 metros. Segundo vezes segundo, dividido por segundo ao quadrado. Faz o checklist que acabamos de achar a nossa aceleração. Achamos a nossa aceleração. Beleza? Faz o checklist aqui, tá? Faz o checklist aqui em cima do valor da aceleração. Faz o checklist no problema que a gente acabou de resolver. Então, faz o checklist aqui. Então, a gente achou a aceleração, podemos agora, portanto, achar a nossa força, tá? Que não, na verdade, a gente quer a massa, né? A gente quer a massa. Vou colocar aqui, isolar aqui esses valores que a gente... Isso aqui são dados, né? Basicamente, a gente está fazendo uma suposição de conjunto de dados. Então, agora a gente precisa achar a nossa massa, né? Então, quem é a lei que vai dar a relação entre força? A força foi formada, né? Deixa eu colocar aqui a força. A força foi de 20 newtons, né? Olha ela aqui, olha ela aqui. O que eu não tenho é a massa, né? É a pergunta do meu problema. Qual é o valor da massa? Então, aqui a gente vai aplicar, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Essa força é 20 newtons,
A massa é o que eu quero, a aceleração foi o que eu encontrei lá em cima, é 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, tá? Portanto, eu preciso isolar o meu m. Só preciso isolar o meu m. É só pegar os 5 metros por segundo ao quadrado, está multiplicando do lado direito da equação, vem para o lado esquerdo, dividir. Aqui está 20 newtons por 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? 5 20 dividido por 5, deixa eu pagar aqui, porque eu vou precisar fazer esse risco aí, não. Deixa eu olhar assim mesmo. 20 dividido por 5 vai dar 4. Né? Aqui eu estou isolando o n, tá, pessoal? Aqui é igual a n. Tá? Simplesmente peguei esses 5 metros por segundo aqui e joguei ele para baixo aqui da equação. Tá? Deixa eu organizar aqui, né? Vou botar o m aqui, isolado, fica mais bonitinho. Né? Eu vou pegar o meu m aqui, tá? Meu m. Estou pegando esses 5 metros por segundo ao quadrado aqui e jogando aqui, dividindo pelos 20 newtons, tá? Então, vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado aqui desse lado. Opa! Vou clicar aqui, usar essa caneta. Nossa. Fica 5 metros por segundo ao quadrado. 20 dividido por 5 dá, vou puxar para cá a minha equação, para ter mais espaço, km é igual a 4 newtons por metro vezes segundo ao quadrado, tá? E segundo ao quadrado, porque esse s ao quadrado aqui, tá? Ele vem para aqui para cima, né? Eu já mostrei isso para vocês como é que faz essa conta. Vocês precisam treinar aqui essa razão entre frações, tá? Essa unidade aqui, tá? Veja que tem newton segundo ao quadrado vezes metro. Vamos trabalhar nessa unidade aqui para ver. A resposta tem que ser em quilograma, né? A gente já poderia dizer aqui, não, vai dar 4 quilogramas. Tá? Dá 4 quilogramas e a gente já sabe que o gabarito é a letra B. Olha só. Então, bora provar que newtons vezes segundo ao quadrado dividido por metro, né? Esse m aqui é de massa, tá? É meio complicado, né, isso aí. Mas esse m, vou colocar mzão aqui, fica mais bonito. Vamos refazer algumas coisas aqui. Ao invés de ser mzinho aqui, bora botar mzão para se distinguir, tá? Da... Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Vou botar mzão para ficar diferente do mzinho da unidade, tá? Porque esse mzão aqui, ele é o mzão da massa. Aqui é o mzão, que vai ser mzão, vezes a aceleração a gente encontrou, dá 5 metros por segundo ao quadrado, né? Aqui vai ficar o mzão, é igual a 20 newtons por 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aqui, a gente tem o mzão aqui. Então, esse mzão aqui é de massa, e esse mzinho aqui é de metros, tá? Então, a gente já sabe que vai dar 4 kg. Mas bora provar aqui. 1 newton, tá? A gente sabe, por definição, é 1 quilograma metros por segundo ao quadrado. Portanto, né, se eu pegar esse segundo ao quadrado e jogar aqui para o lado esquerdo da equação, vai ficar 1 newton vezes segundo ao quadrado é igual a quilograma vezes metro. Se eu pegar agora esse metro e jogar para cá para baixo, eu vou ter que newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro é igual a 1 quilograma. Ou seja, se a gente olhar para esse valor aqui, as duas quantidades são iguais, tá? E aqui exatamente do lado aqui, em cima, aqui, ó, aqui, esse newton aqui, vezes segundo
ao quadrado dividido por metro é exatamente igual a 1 quilograma. A nossa resposta está correta. Beleza? Então, são essas duas questões aí. São questões analíticas, né, que a gente precisa fazer cálculo. O resto das questões, eu passei o vídeo para vocês, revisando. A gente fez questões em sala de aula com todas as turmas sobre questões conceituais, né, sobre as leis de Newton. E acredito aí que quem dá uma assistida nesse vídeo, né, juntando aí com o que a gente vem trabalhar em sala de aula, vai fazer um ótimo simulado e uma ótima prova, tá? Que a gente, esse bimestre, vai ser em relação, vai ser uma prova, tá? E a reposição, eu vou fazer, possivelmente, uma atividade, tá? Com vocês, para a gente desenvolver aí experimentos baixo custo de física experimental. Beleza? Então, depois eu vou falar sobre, mas vou selecionar aqui as atividades, os materiais que vocês precisam comprar para a gente desenvolver esses dispositivos. Um abraço a todos, e boa quinta-feira e bom final de semana. Até mais.